Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos à paz. Como é que vocês estão? Que saudade de clicar, que saudade de estar aqui na frente do gráfico depois destes 3 dias, 4, 5 dias aí, né? Contando com o final de semana, que o mercado estava fechado. A gente tira um tempo para descansar, tira um tempo para dar uma renovada, espairecer a mente, dar uma aquela estudada, analisar várias coisas. Aí o mercado abre e faz o que faz. Dentro do nosso operacional, da nossa leitura, infelizmente a gente não tem muito o que fazer, né? Uma movimentação expressiva como essa aqui, o intervalo de mais de 1.000 pontos, é um pouco complicado a gente esperar o mercado fazer uma correção, criar uma nova onda, quebrar a estrutura, validar um POI, retornar a este ponto para fazer a sua entrada, fica um pouco complicado, ainda mais num pregão como hoje, que a gente só tinha das 13 até as 18h30 para operar. Pregão reduzido, muita oportunidade que o mercado não deixou a desejar para a gente, tá bom? Então, quero convidar a vocês, como de costume aqui, tá, a fazer parte do nosso time. Se você tá aí, saiu clicando hoje por clicar, sem saber o que estava fazendo, só, o mercado tá caindo, eu vou entrar, Felipe, eu até acertei a movimentação de hoje, mas aí chega amanhã acaba devolvendo tudo que ganhou no dia de hoje, ou até mesmo não ficou nem lá nem cá, ficou caçando trade aqui, comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, acreditando que o mercado ia sair de um lugar. Felipe tinha notícia hoje, 16 horas, tinha um funk lá, eu vi que tinha uma notícia importante, eu acabei achando que o mercado ia andar, fiquei comprando e vendendo, achando que ele ia virar. Se você tá perdido, sem sair do lugar, sem saber o que tá fazendo, aqui abaixo desse vídeo tem um link onde você vai preencher e vai fazer parte do nosso time que mais cresce, tá? Um trabalho muito bacana que a gente está fazendo com a galera lá. Eu quero você junto com a gente para, claro, aprender. E junto com o aprendizado vem o lucro, tá? Você vai começar a entender as movimentações, pegando nos pontos certos e fazendo dinheiro. Felipe, nós vamos tomar stop? Claro que nós vamos tomar stop. Ninguém consegue ter um operacional perfeito aqui no mercado. Mas a gente vai entender as movimentações e com risco retorno, gerenciamento adequado, nós vamos ter boas oportunidades, vamos lucrar muito. Preencha o formulário hoje mesmo e vamos com tudo. Como eu gosto de passar com o pessoal, a gente faz 3 tipos de análise sempre, analisando todo o contexto, tá? Movimento intra é o movimento diário, o movimento da última quebra de estrutura e o movimento por completo do mercado. Gostaria de iniciar aqui para vocês, tá? Lá no gráfico de 60 minutos, se você observar a movimentação aqui do índice ainda está de queda. Felipe, mas se eu retrair aqui bastante, cara, eu vou encontrar o que lá para trás? Isso mesmo, você vai encontrar uma região ali, um order block, um ponto de interesse onde o mercado foi lá parar e até conseguiu sustentar essa movimentação. Se você fizer essa marcação dessa base aqui, desse movimento aqui, ó, que a gente conhece muito bem, rally, base, rally, você vai ter o seu trade aí, seu ponto de entrada muito bem objetivo, muito tranquilo. O mercado foi lá buscar essas regiões, tá? Como eu gosto e passo para você sempre. Quando você tem, vamos lá, vamos fazer umas marcações aqui. Quando você tem um order block no fundo, você tem um ponto de compra, você tem uma base, você tem outros pontos dentro de uma movimentação aqui, dentro de uma estrutura. Está numa região de desconto, você tem pontos muito próximos um do outro, o mercado tende a ir buscar a região mais líquida. Se você começar a observar e fazer uma análise aqui mais a fundo, você tem o primeiro movimento aqui que o mercado faz seu spring. Segundo movimento, tá? O mercado faz a mesma coisa aqui. Depois o mercado faz o teste de oferta, não consegue capturar essa liquidez aqui lá de baixo. E no terceiro movimento aqui ele vai lá no fundo. E agora a gente está com a indecisão. O mercado vai estourar essa região, vai perder esse fundo para vir buscar esse outro ponto mais extremo. Ou daqui a gente vai fazer um movimento de mitigação até essa região aqui superior para dar continuidade e o mercado ir testar lá no fundo. Mas vamos aqui ao que é o mais importante para a gente, né, o movimento diário que a gente tinha aqui. Na movimentação lá de sexta-feira, o mercado ficou travado. Deu esse padrão de alargamento aqui, a gente teve um cenário muito ruim, o mercado fecha numa consolidação. Primeira coisa que você pode fazer aqui é você já avaliar o alvo desse ponto aqui, tá? Você vai pegar a mínima e máxima e vai estender aqui para baixo. Você pode observar que o mercado já cravou o primeiro ponto
de alvo. Felipe, depois o que eu faço? Faz a mesma coisa novamente, estende mais uma vez e vamos procurar para ver se o mercado vai ter uma região ali que ele pode acabar parando e cravando um alvo sem dar continuidade e formando o que a gente mais gosta, tá? Em região de interesse, alguma oportunidade para a gente fazer uma entrada. Felipe, eu estendi esse alvo 3 vezes, cara, e vi que o mercado não chegou lá. Será que o índice pode ir lá buscar esse ponto amanhã, cara? A gente pode ficar com essa região aqui de atenção. E por que que eu estou mostrando isso aqui para vocês, fugindo um pouco da característica tradicional aqui das movimentações? Porque quando a gente tem um cenário de consolidação, a gente pode buscar alvos em cima dessa referência. E buscar alvo em cima dessa referência, e o mercado não teve força de chegar, pode caracterizar lá no gráfico nosso de 60 minutos um ponto bem interessante se você fizer essa análise aqui. A mínima, olha só o que eu vou falar para vocês aqui, a mínima do camarada que está sustentando esse ponto inicial de parada do índice no dia de hoje. Então é muito importante você começar a fazer buscar essas confluências e entender que o mercado faz esses movimentos e tem muita oportunidade dentro dessas leituras aí com esses detalhes. Os detalhes fazem toda a diferença. Com a abertura de hoje, Felipe, eu comprei o primeiro alvo quando o mercado chegou, que eu já saí comprando aqui, cara, e tomei um stop. Não tem por que fazer compras numa abertura como essa, principalmente se você olha esse tipo de movimentação aqui. Eu até mandei um vídeo pro pessoal, a gente não operou junto, a gente retorna amanhã as operações, por isso eu quero que vocês estejam junto com a gente. A gente retorna amanhã. Mostrei, pessoal, essa última movimentação que a gente estava tendo. Na sexta-feira a gente ficou carente desses 2 pontos aqui de entrada no mercado. Então, infelizmente, o mercado não acionou essas entradas na sexta-feira. E a gente tinha aqui o nosso choque, change of character, tá? Logo na abertura, o mercado já perdeu esse ponto. Por que que eu vou caçar compra se o mercado já perdeu o choque? A característica já não é mais comprador, o mercado não é mais para cima, o mercado agora ele é vendedor. Sendo o mercado vendedor, eu vou esperar o mercado retrair aos order blocks validados em regiões superiores para mim efetuar vendas. Felipe, mas aí, cara, eu não estava olhando esse movimento, eu estava olhando aquele movimento completo lá de trás, que o mercado estava carente da mitigação também, que tinham 2 order blocks aqui validados. E aí, cara, nessa movimentação aqui, quando ele abriu, eu achei que já podia comprar. Ou eu vi que a abertura foi muito forte aqui para baixo, esse gap gigante aqui. Eu acabei esperando uma entrada de confirmação, o mercado não deu. Por isso que eu deixei aqui bem marcando aqui o meu choque. Também nessa movimentação está equivocada essa marcação desses pontos aqui, tá? Porque o seu choque está aqui uma vez que o mercado já quebrou estrutura. Mesmo você observando isso daqui, esses 2 tipos de entrada, elas são entradas que você tem que observar uma movimentação de confirmação e não de risco. Porque você tomar risco, você já está vendo aqui, você teria tomado 2 stops aqui desnecessários. Felipe, eu não vi isso, cara, vem participar da mentoria para você evitar essas operações que você acaba tomando stop de graça. Felipe, eu acabei pegando, cara, e tomei um stop. Se você ficou dentro do gerenciamento e não ficou caçando trade logo em sequência, você está de parabéns. Falo isso sempre com o pessoal, tá? Dentro do gerenciamento você pode fazer quantas operações você quiser. Felipe, se o que você está querendo dizer? Dá um exemplo, cara. Se o seu gerenciamento é uma questão financeira, tá? Se o seu stop financeiro no dia ali, o exemplo, são R$ 200. Você pode perder R$ 200 por dia. Só que R$ 200 você não vai fazer operações com muitos contratos, vai fazer com poucos contratos, tá? Com 2 contratos, 3 contratos ali. E vamos considerar que com 2 contratos que você está operando, esse montante aqui, eles são um exemplo, 3 operações de 150 pontos, vai dar mais ou menos isso, vai dar 180 e poucos reais. Então você tem 3 operações, você estopou a primeira, estopou a segunda, acabou seu dia, porque o mercado não vai te dar mais oportunidade, você não tem mais nada para fazer. Ou então, tomou, viu que o mercado abriu em cima dessa região aqui, falou assim, vou esperar um pouquinho, o mercado acaba rasgando, você não faz nada e quer entrar somente aqui, tomou um stopzinho nessa região, acabou o dia para você, porque o mercado não deu mais oportunidade. Então tá, Felipe, me mostre o que eu poderia fazer aqui. Vou dar uma dica para vocês muito importante aqui, tá? Uma dica muito importante que vai auxiliar vocês nas suas movimentações. Quando vocês virem dias como esse, que o mercado anda muito forte e você tá com um pouco de dificuldade para fazer as suas entradas, faz uma única coisa. Vai no gráfico de 1 minuto e vai procurar regiões de interesse para você negociar. Vi essa oportunidade aqui, mas acabei não efetuando a entrada, tá? Porque como os meus alunos já sabem, a gente tem um critério muito bem definido para fazer as nossas operações. Eu não posso passar para vocês aqui coisas que eu não
eu passo para vocês coisas que eu enxergo dentro da nossa leitura. Então aqui, o que você pode fazer? Opa, viu uma movimentação expressiva como essa, o mercado andou esse tanto aqui logo na abertura. O que eu tenho para marcar aqui dentro dessa referência? Muito simples. Você vai vir aqui e vai fazer suas marcações dentro do que o mercado está te proporcionando. O que você tem aqui? Logo de cara, você tem um imbalance nessa região. Você tem outro imbalance aqui também nessa região aqui interessante. Você tem um POI muito bacana que se forma aqui. Deixa eu marcar, vou até marcar ele, vou marcar de azul, tá? Você tem esse POI aqui que é um drop base drop, tá? Então o mercado está formando uma movimentação de queda, descansa e continua caindo. Você tem essa basezinha formada aqui. Você tem aqui para cima outro ponto. Opa, você tem outro ponto aqui também, outro fair value aqui. E o mais interessante, ao meu ver, é esse camarada aqui e esse superior. Felipe, tá bom. Você mostrou aqui para mim, cara, que eu tinha dois pontos muito próximos um do outro, esse gigante e esses três aqui de baixo. O que eu faço, cara? Como é que eu opero nessas regiões? Qual que é a dica que você está querendo me dar? Quando você tem uma movimentação muito forte, se você usa o gráfico de 5 minutos, para você esperar uma referência, você tem que esperar o mercado quebrar uma estrutura, retornar o pó para você fazer sua entrada. Quando você analisa um gráfico menor, um gráfico de 1 minuto, você vai ter oportunidades mais rápidas para fazer as suas entradas. Porém, respeitando sempre as regiões de prêmio e respeitando sempre as regiões de desconto. Tudo que o mercado se mantiver acima dos 50%, você vai procurar pós POIs de venda. Se você procurar POIs de venda, deixa eu até colocar vermelho aqui, onde que você tem a sua única operação no dia observando esse movimento? Isso mesmo, para quem recebeu, para quem entendeu e para quem operou aqui. Felipe, por que você não fez essa entrada então, cara, se você falou que visualizou? Porque estava muito próximo dos 50%, era um dia que eu estava até acreditando que o único movimento que seria mais na abertura do pregão, tá? Se você observar, essa operação foi dar lá para as 3 horas da tarde. Falei, nem quero mais operar, já chega, já. Fiquei observando, não deu nada logo de cara. Acabei fazendo nada e ficando de fora. E aí você tem essa movimentação aqui, para mim, o único trade do dia, tá? Esse trade aqui, para quem não quis pegar a operação logo de cara, num movimento de risco, você tem a confirmação. Onde você tem confirmação? Você vai esperar uma quebra de estrutura e o mercado retornar onde? E um ponto validado. Que ponto é esse aqui? Essa basezinha aqui que valida para você a sua entrada na operação. O mercado ainda quebra mais uma vez a estrutura, volta e retorna para você aqui em cima desse Fair Value Gap e te dá continuação de movimentação. Quebra estrutura, valida quem para você aqui? Valida outro POI. Que camarada é esse? Um order block. Valida o order block, você faz a sua entrada. Olha só as oportunidades aqui dentro do operacional. A gente não está falando aqui necessariamente de tempo grave, a gente está falando do operacional que está validado. Pô, Felipe, mas você está falando aqui, cara, que eu ia fazer entradas em região de desconto. Vale a pena fazer essas entradas aqui? A gente está falando de continuação de movimento. E a primeira oportunidade aqui é você pegar uma entrada de confirmação dentro de uma movimentação que já está acontecendo. Então você tem que ter essa interpretação do preço todos os dias. Unicamente aqui eu não tenho muito o que falar para essa movimentação. A gente está num cenário de consolidação. Consolidação eu prefiro esperar a abertura para validar alguma região, alguma referência para a gente tomar riscos nas nossas operações, beleza? Sempre em cenário de consolidação eu vou estar apoiando você a fazer esse tipo de movimentação, tá? Esperando springs e fake outs. Springs aqui no fundo e fake outs lá no topo, porque o mercado gosta muito de fazer isso, e principalmente seguindo tendência, tá? Então essa movimentação aqui ela se torna muito interessante pra gente. Bacana? Tenham atenção quanto a isso, não quer dizer que isso aqui vai acontecer, tá? O mercado também pode abrir com gap de alta ou gap de baixo aí, frustrando a nossa expectativa. Lá no Dolinha, movimento também muito tranquilo de se identificar, tá? Na sexta-feira aqui você viu o mercado em queda, você vai simplesmente pegar sua ferramenta, passar sua ferramenta de prêmio e desconto, fazer a única coisa que eu passei para vocês agora lá no índice, pegar sua ferramenta de prêmio e desconto e vai fazer suas análises. Onde que eu tenho oportunidade de entrar? Poxa, eu tenho aqui esse order block, eu tenho logo abaixo desse order block aqui eu tenho um imbalance,
Tem um próximo dos 50%, não me interessa por estar em cima dos 50%. E aqui para cima eu tenho outros pontos. Vamos nos atentar à primeira região que o mercado para. Felipe, eu não peguei a operação de risco, cara, que o mercado acabou entregando aqui de bandeja para mim e foi a única oportunidade que ele deu. Sim, infelizmente não pegou, o mercado não retornou para ter entrada de confirmação. Esse é um ponto chato de fazer entradas e esperar entradas de confirmação. Muitas das vezes o mercado não retorna para a gente para fazer essas entradas. Se o mercado não retorna, a gente não tem muito o que fazer, beleza? Movimentação aqui do dólar é uma movimentação de queda. A expectativa é uma movimentação daqui para cima, para a gente iniciar um movimento mais comprador e dando continuidade daqui para baixo, cenário ainda é vendedor. Felipe, eu posso trazer para cá, tirar meu choque lá de cima e colocar ele aqui? Infelizmente ainda não. Por quê? Porque o mercado não quebrou estrutura. Se você observar e fazer uma leitura muito tranquila, o mercado está fazendo esse movimento. Esse movimento já quebrou o boss aqui para você? Não. Se não quebrou o boss, ele ainda não completou. Onde que você vai ter a confirmação dessa movimentação e poder trazer seu choque para cá, tá? Uma vez que a abertura ou a continuação do mercado dê aqui para baixo. Antes disso, seu choque está lá em cima, seu movimento todo ainda é vendedor e você pode usar essa referência aqui como uma oportunidade de que o mercado capturar a liquidez e retornar aqui para baixo. Felipe, aí você falou que aqui poderia ser daqui para cima, a gente poderia começar a pensar no cenário mais comprador. Sim, você tem que interpretar o mercado formando essa movimentação e dando aqui início a esse movimento, ele vai estar quebrando uma leitura secundária aqui. Ele vai estar formando um choque aqui para você e esse rompimento dessa região aqui já pode estar iniciando um novo movimento. Eu falo com vocês, esse estudo aqui é uma visão panorâmica, vai mostrar para você o caminho que você pode esperar para o mercado no dia seguinte. Tenham atenção, muita paciência, amanhã a gente inicia a semana, né? Tinha que ser aí que assim que podemos dizer, e vamos com tudo e bora pro game. Valeu!